Ontem à noite, eu estava aqui na sala, tranquilo, quando comecei a ouvir um som muito discreto, vindo do corredor. Sabe aquele estalo leve, aquele barulhinho que as casas fazem quando parecem estar respirando? Era exatamente isso. Nada de assustador, só um som curioso, porque ele se repetia. Como estava acontecendo com uma certa frequência, eu pensei, vou gravar. Queria ver se conseguia capturar esse som para entender melhor o que era. E aí é que a história começa a ficar um pouco estranha. Toda vez que eu pegava o celular e apertava o botão de gravar, o corredor ficava em um silêncio absoluto. Eu esperava 5 minutos, 10 minutos, nada. Era um silêncio total, mais silencioso do que o normal, eu diria. Mas era só eu desistir, parar a gravação e guardar o celular no bolso, que o estalo voltava. Era um som curto, baixo, quase como se estivesse zombando de mim. A primeira vez, achei que era coincidência. Na segunda, comecei a ficar intrigado. Na terceira, eu já estava convencido de que alguma coisa esquisita estava acontecendo. Era como se o som soubesse que eu estava tentando registrá-lo. Eu sei, parece loucura, mas a sensação era muito real. O som só aparecia quando a câmera estava desligada. Então, decidi fazer um teste diferente. Fiquei parado no corredor, com o celular na mão, mas sem gravar nada, só fingindo. E, depois de alguns segundos, lá estava ele de novo. O estalo. Não era um barulho alto, nada que fosse impossível de explicar. Na minha cabeça, eu comecei a listar as possibilidades lógicas. Poderia ser a madeira da casa se expandindo ou contraindo com a mudança de temperatura. Poderia ser uma leve vibração no piso que eu não sentia. Ou até mesmo algum móvel antigo se acomodando, sabe? Todas essas explicações faziam todo o sentido do mundo. Eram completamente plausíveis. Mas, mesmo com todas essas respostas lógicas, o padrão continuava me incomodando. Por que o som parecia ter um timing tão perfeito para acontecer exatamente quando eu não estava gravando? A coincidência era grande demais para ser ignorada. Eu comecei a pensar se a minha própria presença, a minha expectativa, não estava alterando alguma coisa. Talvez o ato de me preparar para gravar, o movimento de levantar o celular, criasse alguma microvibração que silenciava a fonte do som. Ou, numa linha mais estranha, será que o som era tímido? Eu sei, é uma ideia bizarra, mas era o que passava pela minha cabeça naquela hora, no meio do silêncio da noite. A casa parecia estar brincando comigo, me mostrando um pequeno mistério que eu não conseguia resolver. Hoje, decidi levar essa investigação um passo adiante. Passei boa parte do dia fazendo mais testes. Deixei o celular gravando por longos períodos, escondido, sem que eu estivesse por perto. Depois, fiquei no corredor em silêncio, apenas ouvindo, sem nenhum aparelho. E foi aí que a verdade, ou pelo menos uma parte dela, começou a aparecer. Eu finalmente consegui gravar o som e, ouvindo as gravações, percebi que ele acontecia em intervalos completamente irregulares. Às vezes, passava 1 hora sem nenhum barulho. Em outros momentos, aconteciam 3 estalos em menos de 10 minutos. A conclusão a que cheguei é a mais estranha e, ao mesmo tempo, a mais natural de todas. Aquele padrão que eu observei ontem à noite, do som parar sempre que eu começava a gravar, foi provavelmente apenas uma enorme coincidência. Minha atenção estava tão focada, tão intensificada nos momentos em que eu desligava a gravação, que meu cérebro provavelmente começou a criar uma conexão que não existia. É um fenômeno psicológico, conhecido como viés de confirmação. A gente tende a procurar e a valorizar informações que confirmam aquilo em que já acreditamos. Eu acreditei que havia um padrão, e meu cérebro fez o resto do trabalho.
Mas, mesmo com essa explicação racional, existe algo de curioso nisso tudo. Quando estamos sozinhos, especialmente à noite, os pequenos sons da casa parecem ganhar vida própria. Eles parecem ter vontades, horas certas para aparecer, como se escolhessem um momento exato para nos fazer olhar por cima do ombro, mesmo sabendo que são apenas barulhos normais de uma estrutura viva que se move e respira a sensação de que há algo mais. Uma pequena inteligência por trás deles nunca desaparece completamente. E talvez seja isso que torna as noites em casa tão fascinantes. É a dança entre o que é real e o que a nossa imaginação cria no silêncio. No final das contas, o som era apenas a casa conversando. Eu só precisava aprender a ouvir sem tentar prender a conversa numa gravação. Obrigado por me acompanhar nessa pequena jornada. Se você já passou por algo parecido, me conta aqui nos comentários. E não se esqueça de se inscrever para mais histórias.